As férias de julho chegaram e o Sempre Bem de hoje começa falando sobre as opções de lazer e de descanso para as crianças e para os adolescentes, tendo em vista que muitos deles estão em casa desde o início da pandemia, seguindo os protocolos de segurança. E para isso, eu estou recebendo aqui a Lívia Almeida, que é pediatra, e a Harismana Pinto, que é psicóloga infantil. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Antes da gente começar, vamos dar uma olhadinha no que as pessoas têm aí de planos para essas férias. Roda aí. Eu estou de férias. Os planos eram conhecer Minas. Eu moro em Floripa e a gente chegou em BH ontem e amanhã estamos indo para Ouro Preto. Meus planos para esse ano é passar férias na praia. Meu plano para as férias desse ano era viajar, mas não sei se eu vou poder com a pandemia. Eu não tenho plano para as férias. Com a pandemia, temos que ficar em casa. Meus planos para as férias desse ano, infelizmente, vai ser ficar em casa, né? Porque não tem como a gente viajar com essa pandemia e aguardar para a situação ficar melhor, né? Pois é, né? Essa questão das férias é super estranha, né? Para os adultos, imagina para as crianças e para os adolescentes, né? Mas antes de falar disso, queria que você começasse falando como é que tem sido aí durante esse um ano e pouco, um ano e meio de pandemia, para os adolescentes e para as crianças ficarem em casa. O isolamento social, apesar de ser a estratégia até então mais eficaz no combate à transmissão do vírus, é muito difícil. Então, crianças e adolescentes em casa, no confinamento, é muito estressante. Muda a rotina deles, muda a rotina do cuidador. É um verdadeiro desafio, né? Poder conciliar essa nova realidade com o dia a dia, com as atividades escolares, com a questão da falta da rede de apoio, né? Muitas famílias tinham a escola e familiares, avós, amigos ou então irmãos como principal rede de apoio e de repente isso foi quebrado, né? E é uma situação que leva mesmo à necessidade de se reinventar e se reorganizar. E nas férias é difícil decidir o que fazer, né? Porque as crianças elas estão naquela expectativa, vai chegar as férias, quer fazer atividades diferentes. Muitos pais precisam aí, não tem nem férias, estão em home office, não tem tempo para poder dar essa atenção maior para as crianças durante esse período. Famílias que optam por sair do isolamento para fazer viagens mais simples, outras que acham perigoso e outras coisas que os pais reclamam muito também é a falta de espaço para poder estar ali oferecendo para a criança mais lazer, mais atividades lúdicas, né? E isso tem sido muito, mexido muito com o psicológico, o psíquico, tanto dos pais quanto das crianças. Sim, vamos falar então exatamente disso. O que a pandemia fez com a saúde mental das crianças e dos adolescentes? Corroborando com a fala da doutora Lívia, é importante colocar as alterações comportamentais, né? A mudança de comportamento que os jovens, as crianças, principalmente crianças pequenas também apresentam. Nós temos observado um prejuízo significativo na vida das crianças menores de 4, 5 anos que necessitam da socialização para desenvolverem habilidades cognitivas, habilidades emocionais, né? E é na escola, nesse ambiente que ela perdeu o espaço agora, é na escola que ela vai desenvolver essas estratégias para se tornar, né, apresentar um desenvolvimento saudável. E uma coisa muito importante em relação ao desenvolvimento das crianças pequenas, né? Porque a criança pequena, principalmente, ela está em pleno desenvolvimento e o comportamento dela é reflexo muito do que está acontecendo na casa e do que essa criança sente. Então, a gente, como profissional de saúde, percebeu muito algumas regressões no aprendizado. Por conta dessa ansiedade, por conta dessa dinâmica familiar conturbada. Algumas crianças pequenininhas que já tinham até alcançado alguns marcos, aprendido a falar, aprendido a se comunicar de determinadas formas, começaram a regredir. Algumas crianças voltaram a usar fraldas, voltaram a usar chupeta. A necessidade de estar ali mais próximo aos pais, a necessidade de estar ali mais dependente emocionalmente. E em relação aos adolescentes, né? Com os hormônios à flor da pele, rebeldia, eles também são entediados às vezes. Como é que os pais lidam? A dica importante que eu trago para todos hoje é conexão.
uma boa comunicação com os filhos, oferecer um espaço para esse adolescente se colocar, expor suas emoções, colocar como está se sentindo, como tudo isso tem impactado na sua vida, o que é que ele pode estar fazendo, o que é que os pais, os cuidadores podem estar oferecendo para que ele se sinta melhor nesse ambiente de privação, principalmente também da socialização, né? O adolescente vai deixar um pouco aquela identificação dos pais infantis para desenvolver habilidades sociais com os adolescentes da sua faixa etária. E ele perdeu isso no isolamento. Oferecer momentos que ele possa buscar uma videoconferência, festas online, videochamada com esses jovens, com a família. Bom, voltando a falar das férias, eu vou agora conversar com um infectologista sobre isso. É o Dr. Marcelo Dyer. Bom dia, doutor. É possível aproveitar as férias tomando os cuidados com a saúde? Bom dia, Bruna. É possível aproveitar as férias. Teremos que tomar muitos cuidados, usar máscara, álcool em gel, distanciamento, evitar aglomerações. E dependendo da cidade que a gente vá, corre o risco de poder ter fechamento ou não. Mas áreas de praia, áreas de natureza, eu acredito que é perfeitamente possível, dá para curtir com menos risco, porque ao ar livre tem menos risco, mas com as limitações da natureza. E em relação aos meios de transporte, que cuidados que as pessoas que vão viajar precisam ter? Os cuidados a mais para quem vai viajar é o uso da máscara. Então, a gente tem que avaliar para onde a gente vai, levar máscara suficiente. Por exemplo, se eu estiver viajando de ônibus, uma viagem longa, e eu vou viajar com máscara de pano, eu tenho que estar preparado para trocar essa máscara a cada 4 horas. Se eu tiver com uma máscara N95, que é uma máscara que protege mais, dá para utilizá-la na viagem toda. Então tem que ser planejado o tempo de viagem e o tempo de uso da máscara. Levar álcool gel junto para a gente fazer a higiene das mãos com frequência. Se for viajar de ônibus, procurar ir com as janelas abertas, né? Então, porque você tem a circulação de ar. Então, esses cuidados são importantes. Evitar aglomerações, seja na rodoviária, seja no aeroporto. Então, lembrando que as viagens aéreas também implicam em risco e as pessoas precisarão usar máscara durante toda a viagem, né? Desde a chegada ao aeroporto, na ida, assim como a chegada do aeroporto no local de destino. Manter a máscara o tempo todo para ter proteção contra a transmissão. Chegando na cidade, evitar aglomerações, procurar buscar restaurantes que estejam em ambientes abertos, para que a circulação de ar seja importante e diminua a transmissão. Tudo isso é importante e deve ser pensado, seja antes, seja durante a viagem. Ótimo, muito obrigada, doutor. E a gente vai ver agora algumas dicas de atividade física para fazer aí com a criançada e com os adolescentes. E também tem uma história muito legal de uma família. Roda aí. Férias é tempo de se divertir, mas o período pandêmico tem desafiado a criatividade das famílias. Realmente, devido à nossa situação, as crianças tiveram que passar mais tempo em casa, os pais tiveram que se reinventar. Dentro de casa tem muitas atrações e a maioria delas é de passividade, pouco movimento. Então o controle de tela deve ser muito importante e aí que entra a criatividade dos pais e foi quando percebemos que daria para fazer muita coisa divertida dentro de casa. Para as crianças de 2 a 4 anos, uma sugestão de atividade muito bacana se chama Resgate dos Amigos. Você pede para a criança trazer 4 brinquedinhos e avisa para ela que você vai esconder cada amiguinho num cômodo da casa. Daí, você conta uma historinha de que ela tem a missão de resgatar os amiguinhos. Então ela sai pela casa para encontrar os amiguinhos. Já para as crianças de 5 a 7 anos, existe a brincadeira do Mestre Mandou. Daí você apresenta como desafios. Claro, começa mais fácil e vai aumentando o grau de dificuldade. Já para as crianças de 8 a 12 anos, nós temos a atividade do pedra, papel, tesoura com o corpo, onde cada objeto vai ser representado com o movimento do corpo.
Boas dicas, Wagner! A família da Elisângela e do Abelardo tem usado e abusado desses recursos lúdicos para ajudar os filhos a se divertirem nas férias em pleno período pandêmico. Gente, como é que foi esse período de adaptação? No começo foi difícil. Eu olhava para o Abelardo olhava para mim, o que nós vamos fazer com essas crianças dentro de casa? E aí começamos a nos reinventar. Mudamos toda a rotina da casa. Tiramos móveis do lugar, começamos a não nos importar com nada. É tão tal que ele andando de skate dentro de casa quebrou o vidro dali da porta. Eu também deixei, assim, não teve essa cobrança excessiva de estudar, não sei o quê. Porque eu falei sempre com o Abelardo, vamos deixar eles bem emocionalmente. Depois a gente resolve o conteúdo. E para vocês, hein, meninos? Foi importante, de fato, estreitar essa relação, contar com a participação da família? Foi, porque agora que eu tô amadurecendo, crescendo, a minha intimidade com eles aumentou muito, eles participaram muito mais da minha vida. No começo foi difícil, mas depois a gente está acostumando, foi mais legal. E o que é que vocês mais gostam de fazer em família? Eu acho que se divertir em si, não tem uma coisa certa. Bom, então para todo mundo que está em casa achando que essas férias vão ser difíceis, vocês estão aí para provar que é possível sim se divertir, sim, né? Sim. Gente, então vou indo, mas eu vou pedir para vocês mostrarem um pouquinho da rotina. Eu tô super ansiosa, tenho certeza que quem tá em casa também eu fico aguardando, tá bom? Tá, bora divertir essa galera! Oi, Ladinho! Te prometi que ia te mostrar como era aqui em casa, né? Então, hoje é domingo, olha lá no eletrônico. Não, vamos dançar um forrozinho. Ei, bora lá? Embora, bora. Liga o som aí, liga o som aí. Forró, menino. A minha varanda se transformou num campo de futebol. Vem ver comigo. Olha só que legal. Muito legal, né, Bruno? É possível no isolamento social a gente fazer atividades ao ar livre. Brincar ao ar livre é muito importante para a família toda e aproveitar locais que estão disponíveis perto da sua casa, como parques, como a área de lazer do condomínio, por exemplo. Pois é, gente, a atividade física é saúde. E de saúde, a Pague Menos entende. Por isso, ela se tornou patrocinadora oficial da saúde da seleção e da torcida brasileira. É isso aí, muito bom. Bom, meninas, pra gente encerrar, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é possível fazer para tentar melhorar um pouco a relação aí dos jovens na pandemia com os seus pais. A família conseguir planejar junto uma lista de atividades que esses jovens irão poder fazer nas férias, encontrando habilidades, encontrando interesses comuns, resgatar brincadeiras da infância dos pais, brincadeira de roda, brincadeira de amarelinha, pular, correr, dançar, brincadeiras de esconde-esconde. Resgatar, trabalhar a fantasia, a criatividade da criança através do teatro, da dança, através da culinária. É um momento muito importante até de incluir a criança no apoio às atividades do dia a dia, na produção dos alimentos, onde ela vai poder até modificar hábitos alimentares e vai se sentir parte daquela família, ela vai desenvolver o sentimento de pertencimento. É fundamental que as famílias, pais, mães que encontram-se sobrecarregados hoje, desenvolvam o autocuidado. Eu acho que o fundamental, Bruno, é buscar o equilíbrio, porque os pais já se sentem extremamente sobrecarregados em ter que dar conta de tudo e às vezes esquecem de se autocuidar, que foi o que a Haris colocou, que é preciso encontrar um tempo também para si. É importante, claro, cuidar das crianças, mas também tem que cuidar de si mesmo, de toda a família, dividir tarefas, o pai ou a mãe dividir tarefas entre si para que eles também possam ter um tempo para poder se aproveitarem, aprender a ressignificar todos esses sentimentos que esse momento difícil nos trouxe e sair desse momento mais forte.
Eu tenho certeza que isso vai acontecer aí com muitas famílias, se Deus quiser. Obrigada, viu, gente?